Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com mais uma aula, agora entrando no assunto de termodinâmica, que é um assunto muito importante, inclusive é um assunto de física que ele vem se construindo desde a primeira aula de termologia. A gente vai aprendendo muita coisa para chegar nesse assunto em si, seu funcionamento, mas também é um assunto muito mais atrelado à engenharia e que começou a ser estudado por questões mais práticas com a Revolução Industrial e tudo mais. Eu não vou entrar a fundo no contexto histórico sobre esse assunto, porque além de eu ter que estudar mais, eu quero evitar dar alguns gafes, e o foco desse tipo de aula aqui no canal é mais para você aprender e ter uma noção de como utilizar algumas ferramentas e esse funcionamento desse estudo para suas aulas de escola ou às vezes de Enem e por aí vai, ou ter uma base para estudar coisas mais complexas depois. Então a gente vai começando aqui estudando termodinâmica, tendo entender o que é a termodinâmica em si. Porque você vai ter dois termos que estão sendo vistos desde o primeiro ano do ensino médio, ou desde a mecânica, que é dinâmica, no final dinâmica, e termo no começo termo. Você tem termo de termologia e você tem dinâmica de dinâmica. Então a gente vai trabalhar, na verdade, trabalha uma coisa muito importante aí, no estudo de como a temperatura, ou seja, coisas termológicas, coisas da termologia podem ser transformadas em coisas dinâmicas. A gente vai pegar calor e vai transformar em trabalho, visto que calor e trabalho, na verdade, eles têm a mesma unidade de medida que a gente vai estar trabalhando com energia. Então, basicamente, a gente entender que a gente pode pegar calor e transformar em outra maneira de energia, que é o trabalho para o funcionamento de máquinas térmicas ou máquinas que utilizam da temperatura e da transferência de calor para poder funcionar. Coisas que são muito utilizadas no dia a dia, como até ciclos de funcionamento do motor de um carro ou a própria geladeira que tem na sua casa. Então, para a gente começar esse estudo, a gente vai ter que ter noção de duas coisas que a gente já estudou, que é o trabalho e o calor. Trabalho sendo a força vezes o deslocamento de um corpo. Só que nesse caso aqui a gente vai estar atrelado na verdade, o trabalho realizado em um recipiente por conta de um gás que está dentro dele, e o calor, que é essa transferência de energia de um corpo para outro. E a energia interna, que é um termo que é um termo novo que a gente vai atribuir aqui, mas que traz o que eu já mencionei antes sobre a temperatura. Eu falei que a temperatura estava relacionado ao grau de agitação das moléculas no corpo, só que não necessariamente indicava o grau de agitação das moléculas. A energia interna, ela vai basicamente pegar esse amontoado de energias que estão dentro de um gás, ou seja, vai ter energia de vibração de uma partícula, energia de rotação, energia de movimento, energia de translação, por aí vai, e vai atribuir um termo só. Só que aqui a gente vai estar trabalhando com a termodinâmica de gases ideais. E num gás ideal, o que a gente fez? A gente desprezou o tamanho das partículas, a gente não se importa com a rotação das partículas e não se importa com o seu tamanho, a gente só vai se importar com o movimento de translação delas. Então a gente vai trabalhar nessa situação bem idealizada do seu funcionamento, principalmente para facilitar os nossos cálculos. Então a energia interna ela vai estar atrelada a isso, a gente tem uma equação a partir da lei de Joule, que ela diz que a energia interna de um corpo pode ser calculada com 3/2, que está relacionada ao grau de liberdade das partículas que estão ali dentro, vezes nRT. Esse nRT, bem lembrado da equação de Clapeyron, que pode ser substituído por P vezes V. Então, como já foi mencionado, essa energia interna ela está diretamente ligada a temperatura de um corpo. Então a temperatura de um corpo, por mais que ela não diga exatamente qual é a energia interna, ela vai estar na equação que indica qual é o valor da energia interna, multiplicando dois valores que são meio que constantes. O número de mols não é constante, mas muitas das vezes você vai trabalhar só com um mol de um gás ou algo do tipo, então não precisa nem se preocupar tanto. Mas o R aqui é a constante dos gases ideais, o nome já fala, é uma constante. Então a energia interna ela vai ser uma energia que vai estar atrelado com esse movimento, com essa vibração, com essa energia de translação das partículas de um gás. Então, como você pode observar aqui nessa imagem bonitinha, eu tenho um gás que está se movimentando, eu adiciono calor aqui dentro, num recipiente que ele não tem volume variável, e a partir disso a gente tem um corpo com a temperatura maior, consequentemente com a alteração da energia interna desse corpo. Mas também a gente vai ter um trabalho atrelado a esse gás. E trabalho atrelado a esse gás, a gente vai estar vendo aqui a força que esse gás vai atribuir a um êmbolo que está no recipiente e como ele vai alterar o volume. Por isso que você vê que a equação do trabalho não é mais a força vezes a distância. Não é que não seja mais, mas com uma mudança algébrica ali, a gente chega que o trabalho vai ser a pressão vezes a variação de volume. Por quê?
Porque o trabalho já foi mencionado que seria essa força vezes o deslocamento, concorda? Vezes o cosseno do ângulo, mas aqui a gente vai deixar que o deslocamento seja na mesma direção da força que a gente está trabalhando. Então aqui o trabalho sendo a força vezes o deslocamento, só que aqui a gente vê que a gente tem uma área que vai se deslocar por um determinado volume aqui. Na verdade vai se deslocar uma área por um determinado deslocamento que vai variar, na verdade, o volume. Então aqui, se a gente fizer o seguinte, se a gente pegar essa equação e multiplicar pela área e dividir pela área, essa área aqui do êmbolo, a gente vai chegar no seguinte, a gente vai ter que esse deslocamento vezes a área é o volume, ou seja, na verdade é a variação do volume, é quanto que o volume variou, porque se o volume não tiver variado, a gente sabe que não teve mudança, ou seja, não teve trabalho, não teve deslocamento, e a força dividida pela área aqui é a pressão, ou seja, a força que essas partículas estão aplicando naquela área. Então a gente tem a pressão vezes a variação de volume. Inclusive é importante você saber se esse trabalho vai ser positivo ou negativo. Como é que você sabe disso? Se o trabalho vai ser realizado para aumentar o volume do recipiente, você tem um trabalho positivo, um trabalho que o gás está fazendo para você aumentar o volume. E algebricamente você vê que o valor da variação do volume vai ser positivo. E se você tiver uma diminuição no volume, você tem um trabalho negativo. Isso é bem intuitivo. Então, tendo essa noção de como é que funciona a questão do trabalho e a questão da energia interna, a gente pode começar a trabalhar. Eu tenho que parar, quando eu falo uma palavra eu acabo repetindo ela várias vezes. Mas a gente vai começar a entender como é que funciona a termodinâmica e suas leis. Primeiro a gente tem a lei zero da termodinâmica, que, salvo engano, na verdade você teve primeiro a primeira lei, depois a segunda lei, e essa lei zero ela veio depois, só que como ela é mais fundamental do que a primeira lei, então ela foi colocada como lei zero. Posso estar errado, mas isso não importa muito, é só um lembrete meio aleatório, não vai ser cobrado em prova nem nada. Mas a lei zero da termodinâmica, ela vai, na verdade, trazer um enunciado bem simples, é bem teórico mesmo, que, como foi mencionado, o calor é uma energia em movimento, uma energia em trânsito. Então, para você ter calor, você precisa ter dois corpos com temperaturas diferentes para que seja transmitido esse calor. A lei zero vai falar que se você colocar dois corpos no ambiente e não ter calor sendo transmitido de um corpo ao outro, eles vão estar à mesma temperatura. É simplesmente isso. E as consequências disso, você vai ter uma situação como essa daqui, que se você tem um corpo A que está em equilíbrio térmico com o corpo C, e no mesmo ambiente você tem um corpo B que está em equilíbrio térmico também com o corpo C, consequentemente você chega na conclusão que o corpo A está em equilíbrio térmico também com o corpo B, ou seja, a temperatura dos três corpos são iguais. Isso daqui é uma coisa bem simples, bem intuitiva de se falar, mas é importante ser enunciado, porque quando você trabalha com ciência, você tem que dizer bem claro as coisas que estão acontecendo ali, porque inclusive tem muita coisa que não é intuitiva na natureza e é bem bizarro até. E daqui a gente vai para a primeira lei da termodinâmica, que é a primeira lei da termodinâmica. Ela vai acabar trabalhando com a noção, eu falo um trabalho novo, ela vai acabar trazendo para a gente uma noção, na verdade a princípio com uma equação, que ela é mostrada dessa forma aqui, que a variação da energia interna de um corpo ele vai ser igual ao calor que está sendo aplicado nesse corpo, a diferença entre o calor e o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Ela vai trabalhar basicamente com a conservação da energia. Só que eu gosto de observar ela como, na verdade, o calor sendo aplicado, ele vai ser distribuído entre a variação da energia interna e o trabalho desse recipiente. Ou seja, traduzindo o que eu estou falando, se você pega um recipiente e você coloca ele no fogo, você vai estar transferindo calor para esse recipiente. Ou você aumenta a temperatura, ou você muda a temperatura desse gás que está ali dentro, ou você muda o seu tamanho. Ou seja, se tiver um êmbolo móvel, se for uma coisa que pode se expandir, você pode mudar o seu tamanho, ou seja, vai ser realizado o trabalho. E como são aqui, na verdade, tem três coisas relacionadas à energia, que é calor, energia interna e trabalho, você pode ter um ou outro, ou os dois acontecendo ao mesmo tempo. Você tem um aumento na temperatura ao mesmo tempo que você tem uma variação de tamanho. Então, a partir disso, você tem as transformações termodinâmicas, que elas vão dizer para a gente os tipos de transformações, inclusive vou ter gráficos para elas, e essas transformações são muito importantes para você ter ciclos em máquinas térmicas, em que você tem uma transformação que vai ser isotérmica, depois outra vai ser isobárica,
Mas essas transformações vão ser muito importantes até para os cálculos que vão ser feitos. Você podendo fazer o cálculo a partir da equação, ou você podendo fazer o cálculo a partir do gráfico que vai ser disponibilizado para vocês na questão. Mas vamos lá. Tendo em vista essa noção de que o calor, a energia que está sendo colocada ali no recipiente, ele vai ser ou usado para a variação da temperatura, ou vai ser usado para o trabalho, ou para ambos, e a soma deles mostra que, nesse caso aqui, nenhuma energia está sendo dissipada e a energia total vai ser utilizada para essas duas coisas, a gente vai ter 4 transformações diferentes a princípio aqui. A gente tem uma transformação isoterma, que é uma transformação em que a temperatura não muda, ou seja, você pode fazer o seguinte, você pega um recipiente e você só aperta ele, bota mais pressão e você pode, a partir dessa pressão que vai ser adicionada, pode ser que calor seja colocado para fora, você pode acrescentar calor de forma que você equilibre e não tenha variação da temperatura. Vai ter várias maneiras, só que o importante é o seguinte aqui para o cálculo. Como a temperatura ela não varia e a gente está, nesse caso, trabalhando com a variação da energia interna, só ocorre variação da energia interna se você tiver variação de temperatura. Então, se você não tem variação de temperatura, a variação da energia interna é zero, porque multiplicação aqui por zero, aqui o valor é zero. Então, todo o calor que está sendo colocado ali, ele vai ser utilizado no trabalho. Ou seja, se você colocar calor, você vai aumentar o tamanho do recipiente. Você tem uma variação de volume. Se você retirar calor, você vai ter uma diminuição do volume puramente. Você não tem variação da temperatura, você não tem variação da energia interna daquele gás, daquele corpo. Tem isobárica. Isobárica é quando a pressão é constante. Você vai ter, nesse caso, ainda a equação básica, que é o calor aplicado ali, vai ser utilizado tanto para a variação da energia interna quanto para o trabalho que vai ser realizado ou o trabalho que vai ser retirado. No caso, o corpo pode também diminuir, vai variar da situação para situação. Mas a diferença que tem aqui, como a pressão é constante, a equação para você trabalhar com o trabalho, para você trabalhar com o trabalho, tem que parar de falar isso, mas a equação para você calcular o trabalho vai ser somente a pressão vezes a variação do volume, porque o trabalho, na verdade, você calcula com uma integral, uma matemática um pouco mais complexa, e nem sempre vai ser bonitinho assim, nem sempre essa força vezes a distância, e nem sempre vai ser a pressão vezes a variação do volume. Você precisa, nesse caso aqui, ter uma pressão constante, ou no caso de você calcular o trabalho normalmente com a força vezes a distância, você precisa de uma força constante para usar esse cálculo. Então, se a pressão for constante, você pode chegar ao valor do trabalho multiplicando a pressão pela variação do volume. Você tem a isovolumétrica, que volta aquele mesmo pressuposto da variação da energia interna, é que para você ter trabalho, você tem que ter deslocamento. Para você ter deslocamento, você tem variação de volume. Se for isovolumétrica, iso já fala que o volume é igual, ou seja, o volume final é igual ao volume inicial. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, todo o calor que vai ser aplicado ali dentro vai só alterar a temperatura do gás que está ali dentro. Ou seja, se você tem um corpo que não muda de temperatura e você bota fogo embaixo, você vai esquentar e simplesmente você vai esquentar o gás ali dentro. Ele vai mudar sua temperatura, então todo o calor que vai ser aplicado vai ser utilizado na variação da energia interna. A adiabática já é uma situação em que você não tem transferência de calor, ou seja, você pressiona, você diminui o volume de um corpo, você faz alguma coisa para não ter transferência de calor, então naquele caso você vai ter um aumento da temperatura, ou você expande e você vai ter uma diminuição da temperatura. A consequência matemática que é básica, o trabalho aplicado vai ser igual a menos a variação vai ser menos a variação da energia interna. Isso daqui é uma consequência direta de você ter uma variação de volume que vai diminuir a temperatura, ou seja, se você aumenta o volume, ou seja, o gás ele vai realizar trabalho para você aumentar o volume, a temperatura ela vai variar de maneira negativa. Então, se você tem um trabalho positivo, você sabe que você vai ter mais espaço, consequentemente as partículas vão se movimentar de maneira mais devagar, você tem uma temperatura menor. Então você vai ter uma variação da energia interna que vai ser negativa, enquanto o trabalho vai ser positivo, e vice-versa vai acabar acontecendo. E você tem aqui a demonstração, não a demonstração, mas você tem aqui a equação matemática que mostra isso para vocês, essa consequência. E disso a gente tem os diagramas termodinâmicos, que basicamente são os gráficos desenvolvidos por Clapeyron, o modelo gráfico ali que você vai ver muito, que é da pressão e do volume.
E nesse caso aqui, esse gráfico ele vai mostrar o que acontece quando você muda a pressão e o volume. Ou seja, você tem transformações isotérmicas, transformações isobáricas, isovolumétricas e adiabáticas, que estão aqui mais representadas. Mas o importante desse gráfico de pressão e volume é que nele você consegue calcular o trabalho. O gráfico de pressão e volume, a área embaixo do gráfico você tem um trabalho. E é importante você ver que quando você tem um volume crescendo, ou seja, você tem um ciclo acontecendo, então é importante você ver qual a setinha para onde ela está apontando, se você está indo para a direita ou se está indo para a esquerda. Você tem aqui o ciclo aberto, no caso, não é nem ciclo, no caso, porque ciclo já é fechado, nós temos uma situação aberta aqui, em que o trabalho vai ser a área aqui embaixo do gráfico. Nesse caso aqui, você tem aqui a equação, a área vai ser o módulo do trabalho, e você vai ver se o trabalho é positivo ou negativo, vendo qual o sentido da seta. Se você tem um volume aumentando, obviamente o trabalho vai ser positivo. Se você tem um volume diminuindo, o trabalho vai ser negativo. Quando você tem um ciclo fechado, você tem uma situação em que, por exemplo, eu tenho vindo aqui de A para B e depois voltando de B para A. O trabalho realizado ali naquele ciclo vai ser o que está dentro dessa áreazinha aqui, porque esse trabalho aqui ele vai ser compensado quando ele vai e volta, tá ligado? Então, nesse caso aqui, o trabalho realizado é dentro do ciclo. Você fala, como é que eu vou calcular a área de um bicho desse aqui que é tudo confuso? Nas questões, as áreas vão ser áreas de figuras geométricas que você já sabe. Normalmente é isso, vão ser triângulos, quadrados, retângulos. Então você vai ter um gráfico assim. Nossa, mas aí eu zaralhei. Você vai ter um gráfico assim, de pressão e volume. Normalmente você vai ter um quadrado, indicando aqui qual o volume inicial, volume final, e você vai calcular a área dentro desse quadrado. E aí você tem que trabalhar mais com matemática, às vezes, e geometria do que necessariamente com física. Se você entender a lógica física do que está acontecendo, é importante. E obviamente você precisa ter uma ferramenta matemática ali para trabalhar e você chegar nos resultados finais. E aqui tem umas representações de como é que funcionam as isotérmicas, as isobáricas, adiabáticas e isovolumétricas. As isovolumétricas, elas funcionam como umas retas para cima nesse tipo de gráfico. Aqui, como o nome já fala, é isovolumétrica. Então o volume inicial vai ser exatamente igual ao volume final. A isobárica, a pressão inicial, como já pode ser observado, ela vai ser exatamente igual à pressão final. Pressão constante, isovolumétrica, volume constante. As isotermas, elas funcionam dessa maneira aqui. Você tem uma mudança aqui, por exemplo, aqui tem um A e B, então eu vou botar um A e C aqui. Você tem uma mudança aqui do A para o C, você tem uma isoterma. Ela funciona como se fosse uma função de 1 sobre um valor, ou seja, 1 sobre a temperatura. Você tem uma função que ela vai funcionar dessa maneira aqui, nessa curva específica, que eu não lembro qual o nome que se dá. E aqui, nesse caso, uma diabática é uma linha que cruza duas isotérmicas. Então você tem uma isoterma aqui e uma isoterma aqui. Uma diabática ela vai ser essa curva um pouco mais inclinada aqui, que vai passar por duas isotérmicas. Essas são os visuais característicos desses tipos de transformações que foram apresentados. Então você tem as equações que você consegue trabalhar com elas, e você tem aqui como é que seu comportamento gráfico, para você conseguir observar no gráfico, você saber, essa transformação aqui desse ponto até esse ponto foi uma transformação isobárica, desse ponto até esse ponto foi uma isotérmica, desse ponto até esse ponto foi uma isocórica, e por aí vai. A isocórica é a isovolumétrica, antes que alguém fique em dúvida aí, mas eu costumo falar isovolumétrica porque é mais difícil de você confundir. Mas isocórica é isovolumétrica e pode aparecer aí nas explicações, algo do tipo. A gente vai agora para a segunda lei da termodinâmica, que aqui não tem nem muita coisa para fazer, porque vai ser uma lei também meio mais teórica para explicar, que ela meio que é uma lei que, se você for estudar, tem uma filosofia muito grande por trás, porque vai trabalhar com entropia, etc. Mas como mencionei, isso daqui é uma parte da física que foi muito utilizada para você criar máquinas térmicas. Então, o seu enunciado ele vai trabalhar exatamente com a noção de que você não consegue ter uma máquina térmica perfeita. Por quê? Porque uma máquina térmica ela vai funcionar como a situação de você ter uma troca de calor em um ponto A e um ponto B. E nesse meio você vai ter aqui, na máquina térmica, a realização de trabalho, ou seja, você vai ter calor indo do ponto A até o ponto B, você tem uma transferência de energia, e a partir dessa transferência de energia, uma quantidade vai ser utilizada para trabalho. Seria estranho se você fizesse do ponto A até o ponto B e você não utilizasse esse calor para nada. Não. Essa utilização em trabalho vai ser a utilização que você quer para a sua máquina.
Então você vai precisar de uma fonte quente, uma fonte fria, vai passar de um ponto a outro. E nessa situação você vai transformar uma certa quantidade de energia em trabalho. Então a partir daí você consegue descobrir qual é o rendimento dessas máquinas térmicas. Desse rendimento vai ser 1, que é o 100%, menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ou seja, o módulo da divisão dos módulos dessas quantidades de calor. E por que fala que essa equação aqui de rendimento vai trabalhar com a noção de que você não consegue fazer uma máquina perfeita? Porque nesse caso aqui, é dizer que você vai ter para você ter um rendimento perfeito, ou seja, de 100%, você precisaria que o valor da quantidade de calor da fonte fria fosse zero. Energia nula, ou seja, nenhuma energia seria passada para a fonte fria. O que é basicamente impossível de se acontecer, porque você precisa que exista essa troca de calor para que você tenha o trabalho sendo gerado. Não tem como você passar por nada, sabe? Você precisa de uma fonte fria existindo, você precisa de uma quantidade de calor indo para lá para que você tenha uma máquina térmica funcional. Então você não consegue fazer uma máquina térmica perfeita. Só que você tem estudos e estudos de ciclos específicos que vão melhorar o rendimento para coisas específicas. A máquina que tem o melhor ciclo possível, o ciclo de maior rendimento possível, é a máquina de Carnot, que ela foi desenvolvida por um engenheiro bem novo, inclusive, que é conhecido como Carnot, por isso o ciclo de Carnot. Que o rendimento, você tem aqui o funcionamento dessa máquina térmica, que vai funcionar entre duas isotérmicas e duas adiabáticas, e a consequência é que você calcula o rendimento dela, subtraindo 1, que é o 100%, pela temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Então aqui, a gente também volta a uma coisa que foi mencionada na aula de termometria, em que a gente trabalhava com as temperaturas, e você tinha a temperatura em Kelvin lá, e chegava a dizer que não existia graus. Não existia o 0 Kelvin, não é possível chegar no 0 Kelvin, não tem valores negativos, inclusive, para o Kelvin. Aqui é também uma consequência lógica, consequência experimental, de que você tem a máquina térmica perfeita, mas para você ter 100%, você precisaria que a temperatura da fonte fria fosse 0 Kelvin. E não é possível que você chegue no 0 Kelvin, consequentemente não é possível que você tenha uma máquina térmica que funcione em 100%, ou seja, não é possível você pegar uma fonte de calor quente, uma fonte de fria, uma fonte quente, uma fonte fria, e a partir disso você conseguir que todo o valor de energia da fonte quente seja integralmente convertida para trabalho, ou seja, seja integralmente convertida para o que você quer. Sempre vai ter uma dissipação ali por N motivos, e na situação mais ideal que a gente consegue criar, você vai ter a passagem ali do valor da quantidade de calor da fonte quente para fonte fria e acabou. E a gente vai ter um termo que é muito utilizado aí, que é a entropia, também é muito usado em filosofias, em brisas, etc. Não vou aprofundar aqui, porque esse não é o intuito do vídeo. Mas a entropia, ela tem o seu significado matemático, que matematicamente aqui vale mais a pena você calcular a variação da entropia, mas ela meio que trabalha com o grau de desordem das coisas. Então, para entender entropia, você tem que entender como é que funcionam máquinas reversíveis e máquinas irreversíveis. A máquina reversível vai ser basicamente uma máquina que você consegue ir de um ponto a outro no ciclo, e ela vai conseguir voltar desse ponto ao ponto inicial sem nenhuma ajuda externa, ou seja, ela conseguir fazer o ciclo indo e vindo sem nenhuma ajuda externa. Então, meio que as máquinas que existem, todos os processos naturais, a maioria deles vão ser irreversíveis de certa forma. E também existem máquinas térmicas também que funcionam da fonte fria para a fonte quente, só que você precisa de trabalho para você realizar essa mudança. Um refrigerador é um grande exemplo disso. Então não é possível você ter calor indo da fonte fria para a fonte quente de maneira natural, de maneira espontânea. Você precisa de um motor que vai fazer com que, a partir do trabalho, essa transferência aconteça. Ou seja, você vai forçar para que aconteça aquilo. Mas a entropia vai trabalhar com esse grau de desordem das coisas no universo, que sempre vai tender a aumentar. As coisas naturalmente, elas não vão tender, a não ser que você faça um esforço para isso, que tenha um trabalho externo para que a entropia diminua, a entropia sempre vai tender a aumentar. O paralelo que dá para fazer é a bagunça no quarto mesmo, que num quarto você tem
Você pode deixar totalmente arrumado, mas você vai vendo que o tempo vai passando, ele vai se desarrumando, mesmo com as coisas da natureza que vão entrando, que vai passando, o vento passa aqui, o vento passa ali, as coisas não vão tender a ficar organizadas naturalmente. Só vão se organizar quando você for lá, botar a mão na massa e você, com o seu trabalho, realizar trabalho para organizar elas. É basicamente assim que funciona de maneira meio rasa e superficial o funcionamento da entropia. Mas é isso, se você assistiu até aqui, você entendeu o conteúdo, você entendeu como é que aplica, você entendeu a sua noção, eu espero mesmo que você tenha entendido. Deixa seu like, se inscreve no canal, tem mais conteúdos aqui além de aulas, você tem resolução de questões, divulgação científica, vlogs, etc. Manda para alguém que você acha que vai entender esse conteúdo, que vai gostar da minha explicação, que vai entender a parte da minha explicação. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!